morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bebendo muita água, se hidratando, se cuidando e ficando em casa. Embora eu tenha visto alguns stories aí de vocês, viu? Tô de olho, galera. Mas vamos para o que interessa. Artigo de opinião é o próximo conteúdo de vocês. E eu gostaria que vocês se lembrassem dos relatórios, beleza? Lembra de quando eu estou explicando, vocês precisam fazer o relatório dessa aula. Ou seja, reexplicar todo o conteúdo, tudo aquilo que eu falei para vocês nesse dia. Tranquilo, meninos? Vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à explicação, professora, não entendi, pausa o vídeo, volta lá para o início e vê novamente. Começa de novo. Professora, fiz isso e continuo sem entender absolutamente nada. Ok, tranquilo. Me chama lá no WhatsApp que a gente vai discutir e eu vou explicar isso para você da melhor maneira possível. Tranquilos? Quero lembrar a cada um de vocês que eu estou à disposição de vocês. Contem comigo, espero que vocês estejam treinando, beleza? E me chamem lá no WhatsApp. Qualquer hora lá, óbvio que sábado e domingo pode ser que eu não responda e depois das 5 pode ser que eu também não responda. Mas ao longo do dia, contem comigo, beleza? Que eu vou auxiliar vocês. O que eu quero é que vocês não sejam prejudicados. A gente sabe que essa pandemia ela chegou, nos pegou desprevenidos, no entanto, precisamos passar por ela da melhor maneira possível, ok? E contem comigo para isso, beleza? Então a gente vai falar hoje, agora, sobre artigo de opinião, beleza? O que é um artigo de opinião? Eu irei expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, de acordo com a minha visão, de acordo com o meu posicionamento, de acordo com a maneira que eu entendo sobre determinado assunto. Então vejam, meninos, se eu irei posicionar, se eu irei demonstrar a minha opinião, é necessário então que eu entenda que a tipologia textual utilizada dentro do artigo de opinião estará relacionada com o quê? Texto dissertativo argumentativo, né? Do meu gênero discursivo, que a gente já falou isso dentro de sala. Lembram disso? Não lembram? Ai, meu Deus! Me chamam lá no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, beleza? Tranquilos? Então, dentro do meu artigo de opinião, eu preciso entender que eu irei utilizar o texto dissertativo argumentativo, só que com algumas diferenças pequenas, mas tem algumas características específicas desse gênero aqui, ok? Desse artigo de opinião. Então, vamos lá. Vocês viram meu slide todo rosa, porque eu adoro, amo. Vocês nunca perceberam isso até hoje, né? Tenho certeza que não. Mas eu tô contando pra vocês aqui agora nesse vídeo que eu amo rosa. Vamos lá. Artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, ok? Então, a gente vai seguir toda aquela estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Introdução. Nessa introdução eu preciso apresentar a minha argumentação. E, detalhe, a argumentação dentro desse texto dissertativo argumentativo utilizado para criar um artigo de opinião é a principal arma. Por quê? É a partir da argumentação que eu irei convencer o meu interlocutor a respeito daquilo que eu estou falando, ok? Lembra o que é interlocutor, né? Tenho certeza que lembra, porque a gente fala isso constantemente. Então, a minha argumentação, por meio dela, eu irei utilizar a minha persuasão, por meio dessa argumentação, para convencer quem? A quem eu estou dirigindo esse texto ou a quem for direito, quem for ler esse texto. Tranquilos? Beleza? O artigo de opinião, eu preciso ter em mente que ele vai abordar temas da atualidade, ok? Então, ele vai falar a respeito de questões atuais, de questões que estão no momento. Mas isso não impede com que ele vá trabalhar com algo que aconteceu no passado, para fazer referência a algo atual. Por quê? A gente precisa lembrar que o que nós vivenciamos hoje em dia é reflexo de onde? Do passado, beleza? Então, o artigo de opinião, ele vai abordar temas atuais, beleza? Mas não impede com que ele use como referência, como fundamentação, olha a fundamentação que eu tanto falo com vocês. O que é fundamentação mesmo? Eu comprovar os meus argumentos, eu comprovar aquilo que eu estou falando por meio de outras pessoas, e essas outras pessoas foram pessoas que
tiver alguma relevância para a sociedade, tá? Só fazendo um parênteses aí. Então, essa abordagem de temas da atualidade não impede que utilize-se de algo que já aconteceu para comprovar, para falar, olha, isso aqui já aconteceu, e veja acontecendo mais uma vez, veja isso sendo algo que está voltando na nossa sociedade, como por exemplo, sei lá, ditadura militar voltando, um exemplo, certo? Só para ilustrar isso melhor. Então aborda temas atuais e a partir desses temas atuais eu posso utilizar como referência, tranquilos? Algo que já aconteceu, beleza? Artigo de opinião. Qual que vai ser então a estrutura do artigo de opinião? Eu preciso entender que eu estou utilizando um texto dissertativo, argumentativo, beleza? Para construir esse meu artigo de opinião. Então é óbvio que eu preciso de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma... é que vocês não estão comigo. De uma conclusão, beleza? Introdução. Exposição. Ou seja, eu irei apresentar o tema. Eu irei fazer o esclarecimento. Eu irei mostrar para as pessoas que irão ler esse texto, a partir da minha introdução, sobre o que eu já irei falar. Então, é uma exposição geral da temática. É a minha introdução. Vem o meu desenvolvimento, que estará relacionado com o quê? Com a interpretação. O que é essa interpretação? Vou pegar aquilo que eu expus, certo? A minha exposição, ok? Desses fatos que foram feitos lá na introdução. Vou fazer a interpretação disso que eu acabei de apresentar na introdução e vou dialogar dentro do meu texto aqui no desenvolvimento. Ou seja, vou começar a argumentar de forma com que eu interprete e essa interpretação mediante aos meus conhecimentos, essa interpretação mediante aquilo que eu entendo, porque o artigo é de... Responda aí, cada um de vocês na casa de vocês. Artigo de opinião, beleza? Tranquilos? Então, eu faço essa abordagem por meio da minha introdução, ok? Essa apresentação da temática. Faço essa interpretação daquilo que eu acabei de apresentar mediante aos meus conhecimentos, que vai ser a parte do desenvolvimento. E eu vou partir para onde? Para a conclusão, fazendo uma finalização. Em algumas situações de artigo de opinião, eu preciso apresentar o quê? Uma proposta de intervenção, certo? Se eu estou falando de texto dissertativo e argumentativo, que é utilizado dentro desse artigo de opinião, dependendo da abordagem que está sendo feita aqui na introdução, lá na conclusão, eu irei precisar do quê? De uma intervenção, ou seja, de propor uma solução que possa amenizar de alguma forma aquilo que eu abordei ali ao longo da minha introdução e ao longo do meu desenvolvimento. Está tranquilos aí, meninos? Estão entendendo isso? Espero que sim, se não, apertou pause, volta na explicação. Voltou, continuou sem entender? Meu Pai da Glória, Jesus amado, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Beleza? Tranquilos? Continuando. E aí, como que eu vou fazer esse artigo de opinião, esse passo a passo a respeito do artigo de opinião? Primeira coisa, preciso escolher o tema, certo? Eu preciso fazer a definição da temática que eu irei argumentar. Então, eu vou falar o tema, o assunto, sei lá, religião. Beleza, defini o tema sobre o qual eu irei trabalhar no meu artigo de opinião. A partir disso, eu vou pesquisar sobre religião. Então, quais religiões tem no mundo? Ou, vamos delimitar, no Brasil, né? Quais religiões tem no Brasil? Quais sofrem maior preconceito? Qual é a maior religião que tem maior número de adeptos, certo? Então, eu estou fazendo pesquisas a respeito dessa temática. A partir disso, eu vou fazer o recorte do tema. O que é esse recorte do tema? Então, eu estou pesquisando sobre religião, beleza? Pesquisei os argumentos em cima disso, só que agora eu preciso delimitar um pouco mais, porque eu não posso ficar falando só de religião o tempo todo. Eu preciso ter um foco. Então, eu vou falar sobre a religião protestante, certo? Estão entendendo? Esse é chamado de recorte do tema, que é eu afunilar, ou seja, eu ter um foco maior, ter um norte melhor, ok? Tranquilos? Entenderam isso? Sim ou não? Claro que entenderam, porque vocês são demais. Eu vou selecionar o material. O que é selecionar o material? Eu não fiz uma pesquisa, uma abrangência de argumentos, de busca, de
de aprofundamento, de material que possa me auxiliar, que possa trazer subsídios? Fiz isso? Fiz. Agora eu vou selecionar qual que eu iria utilizar. Por quê? Dentro do meu artigo de opinião, se eu estou usando um texto dissertativo, argumentativo, eu preciso o quê? Também comprovar aquilo que eu estou falando. Por mais que seja um artigo de opinião, mas eu não posso utilizar de achismos, certo? Ah, mas é minha opinião. Ok, mas a sua opinião é fundamentada em quê? É embasada em quê? Você não saiu do além com esse seu discurso. Não saiu do, veio uma luz, né? Não foi assim. Então você precisa o quê? Aprofundar e comprovar o porquê que você pensa dessa maneira, ok? E a seguir, fazer toda aquela produção, seguindo toda aquela estrutura de introdução, que é a exposição, o desenvolvimento, que é a interpretação e a conclusão, certo? Tranquilos? Acho que finalizou os meus slides. Finalizou os slides, é isso que eu queria falar com vocês, certo? Sobre artigo de opinião. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, ok? Caso não tenha ficado claro, me chamem lá, que eu vou auxiliar vocês. Façam um relatório e depois eu vou passar uma atividade. Beijo, meninos. Até a próxima aula. Até mais.